Oi, meu nome é Thais Amaral, eu sou bióloga e educadora ambiental e hoje eu queria trazer para você um pouquinho de informação em relação às águas vivas. A água viva, muito diferentemente do que muitas pessoas acham, ela não é um peixe. Ela é, na verdade, um quinidário, o que significa que elas são como se fosse o primo ou os parentes bem próximos das anêmonas e dos corais, que são inclusive animais, tá bom? Número 2. A água viva é um animal que ela tem na sua estrutura corporal a parte de cima, que é o guarda-chuvinha, e aí embaixo do guarda-chuva tem duas estruturas diferentes na maioria das águas vivas. Tem os tentáculos, que são as estruturas mais fininhas e longas, e aí aquelas coisinhas que ficam no meio, elas são braços orais. O que significa isso? É como se fossem extensões da boca, porque o guarda-chuvinha em cima é o topo, a boca é uma área, uma abertura que está aqui embaixo, e aí é como se fosse, se eu tivesse os lábios bem assim, uma coisa meio assim, umas extensões da boca, e aí o tentáculo vai capturar a presa, vai trazer ela para cima, os braços orais capturam e leva lá para a boca. Número 3. As águas vivas têm um corpo feito de basicamente água, até 90 até 95% de água, dependendo da espécie. Elas não têm pulmões, não têm brânquias, não têm nada similar àquilo que a gente está acostumado a associar a um animal, ainda que sejam animais e estão aqui ocupando o planeta Terra há mais de 500 milhões de anos. E, sob condições de mudanças climáticas, elas estão se espalhando para novas regiões. Número 4. Inclusive, a ocorrência maior de águas vivas em novas regiões e também em maiores quantidades, ela está relacionada ao aquecimento global, como eu falei. O que acontece, em algumas palavras, é que basicamente o ciclo reprodutivo das águas vivas favorece a sua dispersão em águas mais quentes. Então é assim, tem dois jeitos como as águas vivas podem se reproduzir. Ou por forma assexuada, em que elas fazem clones de si, ou de forma sexuada. Agora, para a gente entender um pouquinho isso, a gente vai ter que desmistificar um pouquinho a ideia do que é uma água viva. A água viva, ela é uma parte do ciclo reprodutivo do animal. A maior parte do tempo da vida deste animal, ele não vai estar em forma de água viva, ele vai ser um pólipo. O pólipo, que ele é uma estrutura que fica ali no fundo do mar, parecido com algo como o que as anêmonas e até mesmo os corais também fazem, né? E o pólipo fica ali, ele é séssil, ele não se move. E ele fica ali por até anos, tá bom? Aí o que acontece? Se tem uma mudança no meio ambiente, temperatura, pH, salinidade, pensa, por exemplo, no aquecimento global, na crise climática, está ficando cada vez mais quente, teve um choque de temperatura, aí esse pólipo ele vai liberar estruturas, que a gente chama de éfiras, mas esquece o nome, ele vai liberar estruturas que são como se fossem umas medusas, umas águas-vivas imaturas, e aí essas baby jellyfish, essas baby água-viva vão estar aí nadandinho pelo mar, vão se desenvolver, vão crescer e vão virar água-viva. Pensa nisso, o pólipo ele não consegue sair do lugar, mas a água-viva consegue. E aí com isso, novas regiões vão ser exploradas. É assim, por exemplo, que aqui no Mediterrâneo, onde eu moro atualmente, a gente está tendo muito problema com espécies invasoras vindas do Mar Vermelho, porque o Mediterrâneo ele está conectado ao Mar Vermelho pelo Canal de Suez, que a gente, ser humano, acabou inventando para botar porto e passar cada vez mais coisa, mas enfim. E aí, com o aquecimento global, o Mediterrâneo, especialmente o leste do Mediterrâneo, tem ficado cada vez mais quente. E aí tem muitas espécies, não somente de água-viva, que estão passando pelo Canal de Suez e estão atingindo regiões novas no Mediterrâneo. Mas enfim, né? O fato é, a água-viva ali no seu ciclo de vida, ela tá como a parte sexuada do ciclo. Então, a água-viva tem macho e tem fêmea, tá? Então, eles vão liberar os gametas, esperma e óvulo na água, vai ocorrer a fertilização. Algumas espécies, a fêmea pega os ovos fertilizados e deixa ali penduradinho nos tentáculos, outras espécies não. E aí, esse ovinho fertilizado vai virar uma larva, que se chama plânula, mas esquece o nome, vai virar uma larvinha bem pequenininha, ciliada, que é uma larvinha que tem uns cíliozinhos, vai ficar toda nadandinho ali assim. E aí essa larvinha vai nadando, nadando, nadando,
ela vai achar uma região no fundo que é favorável, vai pro fundo e aí vai virar um pólipo de novo. E mais uma vez, o pólipo, ele é a maior parte do ciclo de vida da água-viva. A água-viva é temporária, ela só acontece quando tem uma mudança de ambiente. E aí a outra opção que eu falei, que é a opção assexuada, basicamente o pólipo vai fazer outro pólipo, que vai fazer outro pólipo, que vai fazer outro pólipo. Eles estão clonando eles mesmos. Fato número 5. Águas-vivas têm olhos. Eles não são olhos como os nossos, é claro, mas em torno aí do guarda-chuvinha tem entre 4 e 5 roupalhos, que é como se fosse uma estrutura, tem uma fendazinha e aí dentro tem uma estruturazinha que consegue perceber a luz. Então elas meio que, entre aspas, porque não são conscientes, entre aspas, sabem de onde está vindo luz. Então aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro e tudo e tal. Inclusive tem uma espécie de água-viva, que é a box jellyfish, cubozoa, que são as água-viva cubo, né? Que elas têm 24 olhos, dos quais 2 olhos conseguem formar imagens, assim como os olhos de vertebrados conseguem formar também. Então imagina isso, meio louco, né? Me deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber. Tem muita coisa para se falar sobre água-viva, então eu vou ficar bem feliz de responder vocês. E passe esse material para frente caso você tenha aprendido alguma coisa e você acha que vai ser interessante para mais alguém. Beijo e tchau!